Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, 20 de janeiro de 2017. E o tema que nós vamos discutir hoje é o tema que você escolheu na última enquete. Saiba como redigir documentos de uso diário. E para bater esse papo conosco aqui na TV Cresce, nós estamos aqui com um grande conhecido de todos vocês, né? É o grande apresentador do programa Questão de Direito, que vai ao ar pela TV Cresce todas as quarta-feiras, 10 horas da manhã. Eu estou falando do meu grande amigo, Dr. Júlio César Chances. Bom dia, Júlio! Bom dia, Gilberto. É um prazer, Gilberto, grande amigo. É um prazer estar aqui no programa do Gilberto, que o Cresce Esclarece. Tema importante, hein? Tema interessante. E eu vou começar já fazendo uma pergunta para o nosso amigo Dr. Júlio César Chances. Relação a título de documento, Júlio, não é? Que o corretor, quando vai levar o cliente para visitar o imóvel, ele tem que colher a assinatura num documento. Né? Normalmente, o pessoal escreve ficha de visita, declaração de visita ao imóvel, né? Tem alguns que fazem tipo de um contrato. O que seria melhor assim, para a pessoa juridicamente amanhã questionar em caso de haver algum tipo de problema? Gilberto, tem um nome para isso. Agora é chamado também de atos iniciais, né? Então, o corretor de sucesso, quer fazer a coisa como deve ser feita, tem que praticar os atos iniciais. E atos iniciais são o quê? São documentos. São documentos particulares para você amarrar a transação imobiliária e dar segurança não só à transação imobiliária, mas aos seus honorários como corretor, né? Então, chamado de atos iniciais. Acho que o primeiro ato inicial aí realmente é provar que você mostrou o imóvel. Isso é a ficha de visita, a folha de visita ou ficha de visita, vários termos utilizados. O Rio Grande do Sul chama muito folha de visita, né? São Paulo, Minas, ficha de visita. Mas é tudo a mesma coisa e tem que ser feita. É uma prova, né? Uma prova que você intermediou, apresentou comprador, vendedor, locador, locatário. É fundamental, é o começo de tudo. Precisa constar o nome completo, a qualificação desse comprador, o imóvel que ele for ver, direitinho, é isso? Tem que constar. Se possível, até o RG, Gilberto. É muito interessante colocar o nome completo, o RG, a data e o horário também. Isso é muito interessante. Isso judicialmente protege o corretor para uma procedência da ação, numa ação de execução, uma ação de cobrança de honorários. É totalmente importante isso. Existe muita reclamação, Júlio, aqui no Cresce São Paulo, que os corretores dizem, né, solicitam um advogado para o Cresce, porque o cliente não pagou ele, ou o comprador foi direto, comprou sozinho. Isso é o cuidado que o corretor tem que ter como documento de uso diário, né? Verdade. São dois documentos que, em um processo nos autos, faz total importância, que é a ficha de visita ou a folha de visita, e mais aquela folha, que é a declaração ou autorização ou contrato de corretagem. Se o corretor que tem essas duas coisas escritas, materializadas, né, até por e-mail, ele tem uma vantagem muito grande em relação à cobrança dos honorários. Ele leva uma grande vantagem em relação a como cobrar honorários na justiça. Você falou até por e-mail, mas o documento assinado fica mais firme, né? Fica mais firme, fica mais firme. O ideal, eu já vi corretor fazendo isso e achei interessante, ele manda o documento em PDF, o cliente assina, escaneia e manda novamente, porque aí está assinado, né? Isso gera uma segurança maior, com certeza. É porque normalmente quando se contrata um advogado, né? O corretor contrata um advogado para cobrar honorário, o advogado vai querer o quê? Documento. Documento. Quer dizer, com esse documento, ele tem uma garantia quase que 100%, 99% de receber esses honorários. E acontece, Gilberto. Recentemente eu tive acesso a um caso interessante que o corretor tomou um chapéu de uma comissão de mais de 300 mil reais, né? Então, pura maldade. Inclusive, a gente não vai nem falar quem é, mas é um artista. É um artista. Ele queria comprar um imóvel no Morumbi. O corretor mostrou mais de 10 vezes o imóvel, acho que umas 12 vezes. E aí o artista foi atrás do vendedor sozinho e fez o negócio sozinho. E a grande prova que nós conseguimos a procedência da ação foi a folha de visita, mais a autorização de trabalho, autorização contrato de corretagem. Foi o que salvou a comissão do corretor. Caso o colega corretor vai mostrar e acontece, o comprador vai direto, o caso do artista que você citou, fica mais difícil, né, para ele poder cobrar esse honorário, né? Fica mais difícil. Sem documento fica difícil. No direito nós temos duas provas, né? Nós temos a prova oral e a prova documental. Na transação imobiliária, na cobrança de corretagem, a prova que mais ajuda em um processo, numa cobrança de corretagem, realmente é a prova documental. E a documental é isso, é a folha de visita, ou a ficha de visita, o cadastro do imóvel, também o contrato de corretagem. Então, em um processo, num litígio entre corretor, comprador ou vendedor, o cliente do corretor, a prova oral é fundamental. Quando a gente não tem, vai trabalhar com a prova oral, né? E a prova oral é testemunha ou depoimento pessoal do autor ou do réu.
e para o processo em si não tem tanta relevância. Aí vai depender do juiz. Vai depender do juiz. Aí dizem Aí- que, olha que o juiz não. Se o juiz, você mandar o processo com todos os documentos, é óbvio, fica mais fácil para o juiz Fica mais também fácil, fica dar a mais sentença fácil. dele. Dá a sentença dele, não tem muito como fugir, né? O convencimento fica forte, né? Então quando você fundamenta um processo, cobrança de honorários, com vários e-mails, testemunhas, a ficha de visita, contrato de corretagem, você amarra um negócio, você tem a prova que você apresentou, né? O comprador ao vendedor, o vendedor ao comprador. Se você não tem isso, só trabalhar no depoimento pessoal é muito arriscado, né? O corretor vai numa audiência de instrução de julgamento e fala, olha, eu vendi, eu fiz a intermediação, eu que apresentei. Não é uma prova, considerado prova, mas não é uma prova eficaz para esse tipo de processo. Uma né? palavra contra a outra. Uma palavra Fica contra a mais outra. difícil. É isso aí, é um documento Fica unilateral. mais- Olha, deixa eu fazer uma colocação. O colega que não tem o hábito de pegar a ficha de visita, se caso acontecer, que eu vou te perguntar agora. O comprador é um comprador de má índole. Uma pessoa que vai tentar adentrar a casa de alguém através do corretor de imóveis. Então ele vai lá a primeira vez, né? Vai com documento falso, aquela história toda que nós conhecemos, o corretor ele não pega, por exemplo, a ficha de visita. Muito bem. Se essa pessoa retorna sozinha, assalta lá esse proprietário, qual é a responsabilidade do corretor? Ele não tem nem documento para provar, olha, ele me enganou, tá aqui a ficha dele. Gilberto, é muito interessante entrar nesse assunto, porque o corretor muitas vezes ele não sabe a responsabilidade que ele tem, a profissão dele. O corretor ele precisa, além de proteger a transação entre compradores e vendedores, locadores e locatários, ele precisa se proteger. Então o corretor, na verdade, quando ele solicita certidões, pratica esses atos iniciais, esses documentos escritos, esses documentos particulares, ele está se defendendo, está se protegendo. Não só em relação a uma responsabilidade civil, mas também criminal. Já tive acesso a um caso, inclusive a um colombiano, traficante, né? Então até conhecido. O corretor nos procurou para fazer uma defesa, por quê? Porque o corretor conheceu esse traficante, tudo que o corretor oferecia a esse traficante ele comprava. Ah, esse imóvel, esse apartamento, 300 mil, eu quero. Esse terreno, eu quero. E o corretor falou, achei o cliente dos sonhos, né? Tudo que eu ofereço ele compra. Mas ele não percebeu que era muito fácil a coisa. E aí o que aconteceu? Quando descobriram que ele era um traficante e aí bloqueou os bens, o corretor fez parte da investigação da Polícia Federal. O corretor foi chamado mais de 12 vezes a prestar esclarecimentos na Polícia Federal. Tudo bem, conseguimos tirar o corretor da investigação para provar que ele não fazia parte dessa quadrilha. Mas até então, a vergonha que o corretor passou só de parar um carro da Polícia Federal na porta da casa dele, do escritório dele, é uma vergonha que não tem preço, né? Não tem como sanar isso, né? Então, o corretor precisa tomar cuidado, ele precisa entender que ele tem uma responsabilidade civil e criminal. Então, ele precisa desses documentos até para uma investigação criminal civil ou federal, ele conseguir se esquivar. Mais uma coisa importante, COAF, não é? Controle de Atividade Financeira, lavagem de dinheiro. Corretor, este mês de janeiro até o dia 31, tem que fazer a certidão de inocorrência. Então, esse corretor também corre o risco, né, de ter a culpa nesse caso, porque o cara está lavando dinheiro. Está lavando dinheiro, verdade. Isso é lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro. Grandes bancos, Gilberto, gerentes de bancos, Banco Itaú, Banco Bradesco, todos os bancos privados e públicos, gerentes de bancos possuem essa orientação. Tem que conhecer o seu cliente. Então o gerente, quando percebe que o seu cliente tem uma movimentação de conta corrente muito alta, muito, né, realmente grandes valores, o gerente ele tem que ir até o empresário, o comerciante. Por isso, normalmente, o comerciante, até o corretor, recebe uma visita de um gerente de conta corrente e fala, nossa, como o gerente é bonzinho, né? Na verdade, não, ele está investigando, ele está checando para ver o que você faz. Muito bem. Agora eu vou mostrar aqui um livro. Este aqui é um livro que fica na porta, na portaria dos condomínios. Isso aqui é um livro. Às vezes o Cresce criou este livro aqui para entregar em todos os condomínios, ok? Em todos os condomínios. E o que acontece? Às vezes o corretor ele reclama, o Cresce fica inventando. Tudo isso aqui é para dar segurança para o corretor. Por quê? Porque ele vai levar uma pessoa no condomínio, chegando lá, ele tem que solicitar um livro para ele preencher o nome da pessoa, ele vai assinar qual é o imóvel que ele vai visitar, não é? Então tem todos os dados aqui neste livro aqui, a pessoa preencher. Então é uma maneira também de você se defender, não é isso? Verdade. Não sei se você conhecia esse livro, mas é super interessante. Muito esse interessante, livro, Júlio. muito interessante. Achei a ideia sensacional, realmente isso aqui é mais uma forma de defender o corretor, né? Então, sensacional. Você vê, o Cresce fornece vários meios, o corretor precisa ficar sabendo, precisa ajudar a divulgar para os colegas e precisa usufruir, né, Gilberto? Precisa usufruir desses instrumentos, né?
Aqui, ó, Nilson Braga, aqui de São Paulo, ele faz uma pergunta. Só com documento de visita teremos a garantia de brigar pelo recebimento de nossos honorários? Gilberto, tem jurisprudência para tudo, mas na minha opinião, que atuo muito nessa área, o amigo Gilberto sabe disso, o corretor, só com uma ficha de visita, fica muito difícil de receber essa comissão e seus honorários. O ideal é o contrato de corretagem, o ideal é a autorização de serviço ou autorização de trabalho. Tem vários nomes diferentes, não importa. O importante é você ter um documento que prove que o vendedor autorizou você vender aquele imóvel. Esse documento realmente é um documento indispensável para uma cobrança de honorários. O resto você fica no risco, fica na mão de um juiz de direito, né? Olha, o que ele está dizendo é o seguinte, entra na lei, Nilson, Lei 6.530 de 1978, artigo 20, inciso 3º. Inciso 3º. Veja lá, se você capta o imóvel para vender, esse proprietário tem que lhe dar uma autorização por escrito. Isso é lei. E a lei, a gente não vamos discutir lei. Verdade. A lei ela tem que se cumprir. E os juízes fundamentam isso, Gilberto. Alguns casos aí que o corretor não tem esse documento, o juiz fundamenta nisso. Que o CRES, o corretor de imóveis, tem uma lei federal própria. Como ele não seguiu, ele não respeitou, ele não vai receber os seus honorários da sua comissão. Olha o risco disso tudo. Sem falar que já vi juiz mandar oficiar o CRES para que o corretor sofra uma representação, porque ele não seguiu o seu estatuto, né? E outra coisa. Se você me perguntar, o cliente não assina. Então, se ele não assina, será que ele é uma pessoa que de fato está querendo vender, não é um especulador? Tem boas intenções? Tudo isso você tem que analisar. Se ele quer vender, ele tem que assinar. Se ele não quiser vender, então, se ele não quiser assinar, você é obrigado a prestar serviço para ele, não é verdade? Verdade. Já está com uma intenção, está com uma fé, né? Porque isso é a regra do jogo. Eu tenho que assinar o documento porque o corretor é uma prestação de serviço. E o CRES pode lhe ajudar nessa questão. Se o proprietário não quiser assinar a autorização, você pode pegar o nome dele, o e-mail dele, o endereço dele, passa para a presidência do CRES, o presidente do CRES vai encaminhar um documento dizendo que você está certo. Não é? Que você está certo, que isso é lei, você está cumprindo, você trabalha direitinho, para esse proprietário tomar cuidado com aqueles que não pegam autorização. Excelente iniciativa Então, do CRES. O CRES ajuda o corretor. Ajuda o corretor. O corretor precisa participar mais do CRES para poder pedir essas ajudas, não é verdade? Eu sou suspeito de falar do CRES. Eu acho que o CRES ele trabalha muito em prol do corretor. O professor faz parte de alguns conselhos de ética, de outros conselhos que não vou mencionar o nome. O CRES sempre faz isso. Tem a Quarta Nobre, vários programas da TV CRES. Faz a diferença. O corretor tem que usufruir disso, né? Aí o Zé Carlos Grotti, ele pergunta, ele está no Facebook, quais os documentos que se precisa para se precaver? Ficha de visita, autorização. Autorização. É importante também e-mails, né? Hoje e-mail faz prova, então troca e-mail com o cliente. E-mail, WhatsApp também, viu, Gilberto? É importante. Então o cliente manda lá um e-mail. Qual hora que nós vamos nos encontrar para fazer a visita? Às 2 horas. Está confirmada a visita, então. Isso é importante. Eu acho interessante também o corretor ter um e-mail próprio, pode ser um e-mail até do CRES, com a assinatura e o número do CRES, para realmente classificar e identificar como transação imobiliária. Pode ser do canal, deveria ser. Todos os corretores deveriam utilizar o domínio @CRES. Está aí à disposição no site do CRES São Paulo. Agora, eu vou fazer uma outra colocação aqui. Normalmente, o cliente ele entra numa imobiliária para ver imóvel. Ele pretende comprar imóvel, ele entra. O corretor entra lá no sistema e começa a mostrar. Alguns saem até com o endereço do imóvel. Nesse caso, o corretor também precisaria ter um documento dizendo que ele é que está mostrando aquele imóvel. Se ele for lá diretamente comprar, ele vai pagar o honorário do corretor? Pode fazer esse documento também? O ideal de Ou deve? Ele deve, né? O ideal, um corretor, uma imobiliária que quer trabalhar direito, que quer trabalhar da forma correta e evitar realmente responsabilidade civil, criminal e outras responsabilidades como a disciplinar, o ideal, toda vez que chega um cliente para ter acesso a alguma informação de imóvel, é fazer um prévio cadastro. Um cadastro simples, mas um cadastro. Por quê? Porque se amanhã ou depois, infelizmente, participar de uma investigação criminal, você tem um cadastro lá desse cliente que teve acesso. Chegou o cliente na imobiliária, ou o corretor vai atender, tem que fazer um cadastro. Cadastro simples. Pode ser à mão, pode ser no computador, pode ser um software, não importa, mas tem que ter um cadastro. Isso é muito importante, sim. Autorização. Lá na autorização, tem um modelo no site do CRES. Nós temos um modelo no site do CRES. Então também é importante, por quê? Porque lá vai estar o endereço do imóvel, assinatura do proprietário e valor do imóvel.
Porque quando o cara é especulador, você chega com a proposta, ele nunca quer. Verdade. E às vezes ele fala, eu aceito, mas eu quero que você cobre os seus honorários do comprador. E você não tem como provar para o comprador sem autorização que de fato é ele que está pisando, o proprietário está pisando na bola. Então a autorização também serve para evitar esse tipo de problema. Verdade, verdade. Hoje, no direito à transação imobiliária, o que simboliza é o fechamento da transação imobiliária? É a proposta e o aceite. Quando você tem isso por escrito e tem as duas, ou um contrato preliminar, fechou o negócio. Inclusive, quem desistir vai responder por isso. Se o comprador desistir, ele perde o sinal. Se o vendedor desistir, ele tem que devolver em dobro. Então, é importante ter esse documento. Transação imobiliária é uma escada, são passos, né? Costumo dizer que a transação imobiliária, o maior sonho do brasileiro é o imóvel próprio. Então, transação imobiliária se mexe com o maior sonho do brasileiro. E o principal medo é a morte, né? Então, você mexe com o principal sonho, tem que dar valor para isso, né? Um documento que nós não se utiliza muito, pelo menos aqui no estado de São Paulo, né? Mas em outros estados é habitual a exclusividade. A exclusividade ela tem que ter um prazo, né? Tem que ter um prazo. Né? Ela não pode ser indeterminada. Não pode ser indeterminado. A jurisprudência fala em torno aí de 60 dias, 90 dias, mas tem que ter um prazo, não pode ser aberta, não existe uma exclusividade para a vida toda, né? Então, é importante sim, se o seu cliente aceitou assinar um contrato de exclusividade, tem que ter um prazo, tem que ser determinado. Dois corretores, né? Eles vão fazer uma transação, dois corretores que trabalham para imobiliário, dois corretores que trabalham para imobiliário e dois corretores autônomos. Eles têm que ajustar também como é que eles vão trabalhar. Se vão ser 40% para um, 60% para outro, se vai ser 50% para cada um. Tem que ser feito esse tipo de ajuste para não ter problema futuro, não é verdade? Verdade, verdade. Aí, nesse caso, a parceria de corretor, um corretor com uma imobiliária, um corretor com outro corretor, o ideal é fazer um contrato de parceria. Porque esse contrato de parceria realmente fica estipulado a divisão. E quando isso não acontece, ou fica omisso, fica dúbio ou contraditório, aí o ideal é brigar judicialmente. E essa briga judicial é bem interessante, porque o juiz vai nomear um perito também corretor, esse corretor vai analisar o que um corretor fez, o que o outro fez e vai fazer a divisão dos honorários. Só que é muito demorado, um litígio desse chega a durar até 2 anos, olha o risco disso tudo, no mínimo, né? Ou mais, né? Depende do fórum, depende do estado. Então, para evitar tudo isso, sempre um contrato de parceria. Um simples documento evita tudo isso. Evita tudo isso, evita a confusão, evita perder o amigo, a amizade. Evita de perder o amigo e a amizade. Essa é a verdade. Por exemplo, há corretores, principalmente de lançamento, eles ficam aleatoriamente mandando e-mail para Deus e todo mundo. Né? Isso é problema? A pessoa não está a fim de receber o e-mail dele e às vezes não tem nem aquele botão, não quero mais receber seu e-mail. Né? Então eles ficam mandando. Eu recebo bastante. Né? Olha, lançamento, oferta. Isso pode dar problema para o corretor? O ideal é que o corretor não faça isso. Mas não é algo bacana, é algo que realmente, se acontecer com muita constância, pode sim ter problema com o corretor, inclusive uma representação. Então eu recebo vários e-mails de um corretor ou de uma imobiliária, não aguento mais, já liguei para a imobiliária, já liguei para o corretor e falo, não manda mais e-mail, continua. Ele pega esses e-mails, vem aqui no Cresce e faz uma representação contra o corretor. E provavelmente o corretor vai ser condenado nessa representação, porque realmente está invadindo o espaço, a privacidade da outra pessoa. Ora, vamos então tentar agora dar uma dica para os proprietários de imobiliárias. Né? Dentro da mesma empresa, uma divergência entre dois profissionais por questão de honorário. É sempre a discussão é honorário, né? Então, qual é o alerta que você daria para o dono da imobiliária para evitar esse clima ruim dentro do escritório? Isso acontece muito nas imobiliárias. Acontece muito. Sabe? O cliente era meu, não era meu. Enquanto não sai o negócio, não tem a briga. Saiu o negócio, a confusão está aí. Aí fica aquele clima ruim dentro daquele escritório. Verdade. Uma coisa que eu vejo em muitas imobiliárias que eu tive a oportunidade de advogar é a divisão mesmo de sorteio. Então, tem 4 corretores aqui dentro. Então, primeiro é você, depois passa para o segundo, passa para o terceiro. Um verdadeiro sorteio, uma verdadeira distribuição. Isso acontece muito em grandes imobiliárias, grandes construtoras. Então, é feito esse sorteio para não ter briga. E quando os 2 corretores ou 3 atendem o mesmo cliente, aí o ideal é sempre dividir. Independente do que um fez, o outro fez, é dividir. Dividir em 3, em 2 e fazer uma divisão. Mas isso tem que ficar bem claro. Então, uma imobiliária quando começa a crescer, ou um escritório de corretagem, agora é muito comum também, Gilberto, vários corretores alugarem um espaço e vários corretores trabalharem. Não é uma imobiliária, é pessoa física, mas eu vejo em São Paulo isso acontecendo constantemente, vários corretores trabalhando no mesmo espaço, então dividindo despesa. Então, o ideal é criar um regimento interno para que o negócio ande bem, um regimento interno, uma convenção interna mesmo. Por mais que seja um documento simples, é um documento eficaz para evitar essa confusão. Porque o cliente, às vezes,
ele liga para a imobiliária por um determinado imóvel. Daí, há 2 dias, ele vê outro imóvel, liga para essa imobiliária, o corretor não consegue nem vender o nome dele, ele procura, o outro corretor fala com ele. Aí já começa a gerar esta confusão, não é verdade? Aí, há corretor que ele cadastra o cliente, faz a ficha do cliente, mas não trabalha o cliente. Aí, no Código Civil diz, por inércia. Não é? Verdade. Fica o pepino na mão do dono da imobiliária, porque a confusão vai gerar. A confusão vai gerar. Não é O verdade? ideal para resolver isso era a ética, né? Olha, você já falou com o Pedro, então volta a falar com o Pedro, né? Você precisa de alguma coisa à sua disposição, mas o Pedro te atendeu. Mas na prática não acontece isso, infelizmente. Então o ideal é tentar, através de um sistema, ou ainda do próprio Excel, Word, o pessoal faz uma tabelinha, ó, o cliente eu atendi, eu vou voltar a atender ele, e criar um regimento interno. Criando um regimento interno dizendo, ó, aquele que atendeu primeiro é o corretor que vai atender até o final. É exatamente o que eu tenho na minha empresa e já há mais de 10 anos eu faço isso. Eu trabalho assim, o meu escritório, hoje, os corretores não trabalham para mim, eles são autônomos de verdade, a gente divide despesa lá. Você falou, né? Então isso eu já faço há um bom tempo. Flávio Santos, pelo Facebook. Quando eu faço uma parceria com um corretor, que é funcionário de uma imobiliária. Então ele é corretor, mas ele está registrado na imobiliária. Eu tenho que dividir os honorários em 3 partes? E aí? Essa divisão, na verdade, é chamado... Depende do acerto, né? Depende do acerto. É chamado pactual, né? A lei não obriga a nada nesse sentido. Então é um pacto que você vai acordar com o seu colega, com o seu parceiro de trabalho. Esse pacto ideal é o pacto que esteja escrito, para evitar confusão, né? Mas isso é pactuado, isso é acordado. Vamos falar aqui um pouquinho sobre essa questão de distrato. Código de Defesa do Consumidor, a pessoa faz a proposta, tem um período, me parece, que a pessoa pode desistir, mas se assinar no escritório não tem esse... Como é que funciona essa questão? Tem. Na verdade, o direito do consumidor, que é a Lei 8.078 de 90, né, o Código de Defesa e Proteção ao Consumidor, ela aparece sim um pouquinho aí na transação imobiliária também, né? Então essa prestação de serviço do corretor, existe uma discussão, é relação de consumo, não é? Independente dessa discussão, fato é que é utilizada assim por analogia. Então, na verdade, hoje o corretor que atende um cliente por telefone ou pela internet, se esse sujeito, o comprador, comprar pela internet, por telefone, ele tem 7 dias para desistir. Se entrar na relação de consumo, se for realmente reconhecida essa relação de consumo, a aplicabilidade da Lei 8.078 de 90, eu tenho prazo de existência. Comprei fora do estabelecimento comercial, eu tenho 7 dias para desistir. Se eu comprei por telefone, por catálogo, pela internet, por e-mail, eu tenho 7 dias para desistir, sem penalidade nenhuma, independente do motivo. Então, o Código de Defesa do Consumidor é aplicado nessas situações por analogia, 7 dias para desistir. Se eu comprei pela internet, 7 dias para desistir. Agora vamos ver a questão das certidões, né? Precisa tirar as certidões, não precisa, a lei 13.000 e alguma coisa, não me lembro qual é a lei, né? Que não precisa mais tirar a certidão, basta a certidão da matrícula, aquelas certidões do fórum, distribuidor civil, dizem que não precisa ou precisa. Como é que está essa questão? Você pode falar para a gente sobre O isso? interessante, Gilberto, em relação às certidões, é uma proteção para o cliente, comprador, vendedor, locador, locatário, mas é uma proteção para o corretor. Eu falo muito isso em palestra, em aula, que o corretor ele tem que entregar essas certidões para o comprador, para o vendedor, mas tem que guardar com ele também. E aí já escutei de corretor, mas se eu ficar guardando tanta certidão, eu não vou ter onde dormir, né? Isso é desculpa. Porque hoje nós temos aí, dá para escanear, hoje você compra um HD, guarda no HD, ou guarda no pendrive, ou guarda na área de trabalho do computador, não importa onde você vai guardar, hoje não tem desculpa, a gente não precisa do papel físico, pode ser algo digital, mas é importante sim trabalhar com certidão. Compra e venda de imóveis, não dá para trabalhar com compra e venda de imóveis se não trabalhar com certidão, tanto na locação, regulamentada lá pela Lei 8.245 e 91, como na compra e venda, tem que ter certidão. E as certidões, para não errar, eu vou pensar na certidão do imóvel, que é a certidão de propriedade. Certidão de propriedade é fundamental, eu preciso saber quem é dono desse imóvel. Como que eu vou deixar meu cliente comprar um imóvel se eu não tenho a certeza de quem está vendendo é dono? Eu só consigo acertar isso realmente com a certidão de propriedade, que pode ser chamada de transcrição ou matrícula. Transcrição é de 73, matrícula após 73, 1973, que mudou o formato, igual SIC e RG. Em relação a outras certidões, certidão de distribuição civil é importante também. Lembrando sempre que nós temos a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Então, toda a certidão de distribuição civil tem que solicitar as duas certidões, da esfera federal e da esfera estadual, e também a criminal. Esse cliente, esse corretor, que acabou se enroscando aí numa investigação processual criminal federal, foi em virtude disso. Ele vendia, né,
o cliente dele, o comprador, comprava tudo que ele oferecia, mas ele não tirava uma certidão. Se ele tivesse solicitado uma certidão, ele teria descobrido que o seu cliente realmente, esse dinheiro era um dinheiro ilícito. Então ele teria descobrido. Então é importante sim também solicitar a emissão de uma certidão criminal também. Também pensando nas duas esferas, na federal e na estadual. Sempre importante. E hoje não tem desculpa. Hoje as certidões você consegue solicitar com muita facilidade pelo site do TJ, pelo site do TRT. Hoje é muito fácil solicitar a certidão. E para quem não quer ter trabalho ainda, Gilberto, ainda tem vários sites, cartório, não vou fazer propaganda aqui, mas como cartório 24 horas, cartório online, vários cartórios que você solicita, paga um valor a mais, porém você recebe no seu escritório, na sua casa, o conjunto de todas as certidões. E aí tem a certidão de protesto, tem a certidão trabalhista, que é importante também. Certidão trabalhista ela é muito perigosa, porque muita gente tira uma certidão trabalhista. Quando eu penso em solicitar a certidão trabalhista, eu tenho que solicitar duas. A certidão de ações trabalhistas e a certidão de execução trabalhista. Porque o direito do trabalho, né, o sistema do Fórum Trabalhista, ele separa as certidões de ações trabalhistas e a ação trabalhista em andamento. Não tem a sentença ainda. Já a execução é uma verdadeira cobrança já. Eu preciso solicitar as duas certidões. Então é importante esse dossiê, um verdadeiro dossiê que protege os clientes, protege o corretor, em virtude de várias responsabilidades criminais e cíveis, né? Eu costumo dizer que a certidão do trabalho é a rainha das certidões na questão, porque ela tem um certo privilégio sobre bens, não é? Verdade. O empregado sempre tem um privilégio. Sempre tem um privilégio. Muito bem. Vou dar um alerta aqui para os colegas quando está vendendo imóvel com financiamento. É que o banco checa. Olha, o banco checa, ele não se preocupa em ter as certidões. Não entra nessa. Você tem que prestar o serviço correto, não é verdade? Verdade. Ele é o prestador de serviço, ele tem que apresentar os documentos que o trabalho dele, não é? Exige que ele apresente para o comprador e para o vendedor. Porque amanhã depois ele precisa provar, como é que fica? Verdade. Mas o banco disse que não tinha nada, até aí o banco disse qual é o problema. O banco está fazendo o lado dele, o corretor tem que fazer o seu lado, com as certidões, não é verdade? Tem muito corretor que fala assim, minha profissão é fim, se eu vender eu ganho meus honorários e ponto final. Na verdade, ela é fim para ganhar os honorários, mas ela é meio também, né? Você tem que acertar os meios. A partir do momento que você não age da forma correta, deixa de tirar uma certidão, uma informação adequada, uma orientação adequada para o seu cliente, se você errar o meio, você vai ser responsabilizado por isso também. Deixa eu fazer mais uma colocação. Distrato. Se só foi feita a proposta, assinada a proposta, pode fazer o distrato no próprio no verso da proposta. Pode-se fazer um distrato dizendo que o negócio está desfeito, ou tem que fazer um documento, tem um instrumento particular, aí tem que ser um documento com base naquele contrato particular, né? Não existe uma formalidade em relação a isso, viu, Gilberto? Pode ser feito sim no verso do documento, não importa, mas o ideal é que seja feito a coisa realmente da forma mais esclarecida possível, né? Nós temos aí, muita gente não sabe, a notificação. Alguém manda uma notificação para você. Você pode mandar contra a notificação. Então, na verdade, toda a resposta, toda a ação tem uma reação. E o distrato também. O ideal é que o distrato, existe o contradistrato, documento pouco falado. O contradistrato é o quê? É um distrato, na verdade, a existência do próprio distrato. Então tem vários documentos que muita gente não tem acesso a essa informação. E o ideal é que você faça o documento correto. Mas, né, em via de regra, você pode fazer atrás, no verso mesmo, e resolver a situação. Estamos chegando no final da nossa edição de hoje do Cresce Esclarece. Deixo a palavra aberta para você fazer suas considerações finais aqui a todos os colegas corretores brasileiros. Realmente um prazer estar do lado do meu amigo aqui, realmente uma pessoa muito especial, um carinho enorme, programa que está há tanto tempo aí e muito corretor não sabe. Então você que assiste o nosso programa, tanto Questão de Direito, TV Cresce, Quarta Nobre, ajude a divulgar, porque o seu colega não sabe. Porque na verdade muita gente fala, conhecimento é muito caro, hoje nós temos alternativas, TV Cresce, entre outros projetos sociais também. Muito bem, Júlio. Obrigado por sua participação. E lembrando, minha gente, se você for num condomínio e não tiver este livro, solicita para o Cresce São Paulo, que nós encaminhamos este livro lá para o síndico para ser utilizado na portaria do Cresce. Então você tem que colaborar com o Cresce para distribuir esse livro em todos os condomínios. Uma grande maioria já tem, mas tem condomínio ainda que não tem. Então você pode dar esta dica ao síndico, né? Por questão de segurança. Ok, minha gente? Boa sexta-feira mesmo com chuva. Para quem for trabalhar, um bom final de semana. Para quem for descansar, um bom descanso. Mas eu espero você na próxima sexta. Tchau, um abraço. Beijo forte no coração. Beijo. Tchau.